Abram aí a palavra de Deus, abra a Bíblia ou o seu aplicativo no celular, no livro de 1 Reis. Nós temos usado, o texto aqui de 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 30 até o versículo 32, a parte A, tá? Do versículo 32. Então vamos ler o 30, 31 e o 32, somente a parte A, de 1 Reis 18, amém? Que diz assim a palavra de Deus: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ore comigo. Pai santo e Deus precioso, aqui está a sua palavra, uma porção da sua palavra, poderosa, porque toda a sua palavra é poderosa. Nós vamos ler algumas outras porções hoje também, Pai, da sua palavra, com o mesmo poder, que tem a mesma ação poderosa sobre a nossa vida. Fale conosco, Pai. Nós cremos no Senhor, nós cremos na sua palavra, Pai. Então fale com a tua igreja, fale ao nosso coração, ao nosso entendimento, Pai. Lança a semente da sua palavra, mas também não só a semente que vai germinar lá no futuro, Pai, gerando aquilo que o Senhor tem enviado, mas também agora naquilo que é a sua correção, que é a exortação, o incentivo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos dá todo entendimento, toda a compreensão, pelo poder do nome de Jesus, amém, e glórias a Deus, amém? Aqui nesse texto nós temos usado bastante ele, nós vemos esse momento aqui tão importante, dentro de uma trajetória toda, ali de um tempo da vida de Elias, até que ele chega no momento que ele invoca o Senhor, e o Senhor responde a ele de uma maneira, como eu disse, até mesmo rápida e muito poderosa. Mas é rápido aquele momento em si, quando ele clama, a resposta não demora a vir. Mas nós temos visto esses dias todos, tudo aquilo que Deus foi trabalhando ali, através da vida de Elias, e na vida de Elias também, e no meio de todo o seu povo, preparando para esse momento. Então o momento em si até foi rápido, e de uma resposta muito poderosa, mas houve toda uma caminhada. E nós vemos esse momento aqui, em que Elias, ele chama todo o povo para perto dele, depois que os profetas de Baal tiveram todo o tempo necessário para clamar lá ao Deus deles, para ver se o Deus deles respondia, e não respondeu, porque Baal não é Deus, e nunca foi, e nunca será, ele não é Deus, só o Senhor é Deus. Então eles estão ali, e aí chega esse momento, depois de todo esse tempo, então Elias, ele chama o povo, ele restaura o altar. Ali havia um altar naquele lugar, um altar ao Senhor, um altar do Senhor, que estava destruído, porque o povo havia abandonado a adoração a Deus, e eles começam então ali a reconstruir, e ele também pega 12 pedras e constrói um outro altar ali ao Senhor, e prepara todo ali, o sacrifício, para depois então clamar, e haver uma resposta de Deus. Quando nós olhamos para toda essa trajetória de Elias, eu até falei disso na última ministração sobre essa série, uma das coisas que nós vemos claramente na vida de Elias, é que esse foi um homem que teve fé. Ele realmente acreditou naquilo que Deus falou para ele, irmãos. Nós vemos em todo o tempo, Deus falando com Elias. Elias, ele não está indagando a Deus, ele não está duvidando de Deus, ele não está discutindo com Deus. Você vê um homem obedecendo a Deus. O Senhor falava, e ele pegava aquela palavra como certa, como verdadeira, e a palavra de Deus é assim, e ele então cumpriu. Então nós vimos que claramente ele tinha fé. Irmão, não podemos negar o quão valioso é a fé, Quando nós olhamos a palavra de Deus, a palavra fala que nós somos salvos pela graça, quer dizer, nós não merecemos a salvação, e não temos como alcançá-la, mas pela graça de Deus, essa salvação chegou até nós, e a palavra fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então no processo da salvação, olha a importância da fé. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e a palavra fala que aqueles que dele se aproximam, está lá em Hebreus 11:6, tem que crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. É uma atitude de fé, é uma atitude de acreditar em Deus. Então nós vemos em tudo, da palavra de Deus, o quão importante é a fé.
Nós vemos Abraão sendo justificado pela fé. A palavra fala que ele foi justificado pela fé. Olha que interessante, Abraão, ele não era do tempo da graça, que foi instituído no tempo de Jesus, né, com a vinda de Cristo. Ele também não era do tempo da lei. A lei foi dada a Israel no tempo de Moisés, mas a palavra fala que pela fé ele foi justificado. Ele alcançou algo, né, muito além do seu tempo, daquilo que as pessoas viviam por acreditar em Deus. Então, irmãos, quão poderoso é a fé. Quando olhamos para aquela história também da mulher cirofenícia, que está com a filha endemoniada, e ela vai até Jesus, e ela pede ajuda de Jesus, e até parece que Jesus foi bem mal educado com ela, mas ele não foi. Ele estava falando ali para ela e para os seus discípulos daquilo que era até então ali o tempo de Jesus, que era para pregar aos filhos de Israel. E essa foi a primeira parte do ministério de Jesus, pregar ao povo de Israel. É claro que a intenção de Deus sempre foi que através de Jesus, a bênção que foi dada a Abraão, que se estendeu para Israel, alcançasse todas as nações, todas as famílias da terra, né? Mas de princípio Jesus está ali com o propósito de falar com o povo de Israel, e aquela mulher vai até Jesus, e Jesus dá uma resposta que muitos do nosso tempo hoje dariam as costas, nunca mais iam querer falar com Jesus, né? Mas aquela mulher numa atitude de fé, né? Jesus para então, e ele diz claramente: mulher, por causa da tua fé, você pode ir, porque a tua filha está liberta. Aquela mulher viveu um tempo em que não havia chegado ainda para os gentios, era o tempo de Israel ainda, mas ela vive pelo ato da fé. Então não dá para negar o quão tremendo é a ação da fé, e nós vemos claramente isso na vida de Elias. É claro que houve um momento depois que ele deu uma fraquejada nisso, né, um pouco mais para frente, mas em todo esse episódio, todo esse preparo para esse momento de invocar o nome de Deus, para que Deus pudesse ali então demonstrar que só Ele é Deus, isso ser provado para o povo de Israel, a ponto do povo depois então dizer: só o Senhor é Deus, né? Durante aqueles 3 anos e meio que não choveu, e todo aquele trabalhar de Deus, nós vemos um homem seguindo plenamente a orientação de Deus, e não só isso, seguindo a orientação de Deus, falando o que Deus mandou falar, e atraindo então aqui o agir de Deus, e sendo suprido e vivendo os milagres de Deus na vida dele. Agora, uma outra coisa marcante na vida dele, irmão, que vai comprovar essa fé dele, né, é o tema da ministração de hoje, que está aqui atrás, né, que é atitude. Irmãos, como quando chega na área da atitude, muita gente tem deixado de viver o que Deus tem para a vida deles. Irmãos, é óbvio aqui que esse homem teve fé, né? E aí quando nós falamos de atitude, de obra, normalmente as pessoas citam assim: mas ninguém é salvo por obra, né? Nós somos salvos pela graça. Mas irmãos, mas também é mediante a fé, né? E a fé, ela é comprovada, daqui a pouco vamos ler sobre isso, pelas nossas atitudes. É óbvio que Elias teve muita atitude. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele não olhava: olha, essa palavra é boa, olha, falou comigo, hein? Essa foi para mim, né? Olha, o culto de hoje foi só para mim. Já ouviu isso já, né? Mas irmãos, ele não ficou só nisso, ele tinha atitude. Eu tenho conversado com algumas pessoas também me perguntam, mas tenho conversado com pessoas que ministram, inclusive os pastores aqui da igreja também, que ministram para pessoas, o quanto as pessoas hoje perguntam sobre a volta de Jesus. Está perto, né, não sei o que, olha, isso são sinais, não sei o que. Muita gente perguntando, mas na prática, pouca gente colocando a vida em ordem, realmente eu ouvi pessoas até, sem muito compreender, falar: não, isso aí é Deus já preparando as pessoas. Mas nós estamos sendo preparados mesmo? Nós estamos deixando Deus nos preparar? Então, como nós temos barrado, e o nosso tempo, isso é marcante, irmão, na questão da atitude. Abra aí a Bíblia no livro de Tiago, vamos ler um texto bíblico aqui, Tiago, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 26. Eu quero acompanhar essa leitura com você aqui. Abra aí, eu vou aguardar você abrir também, para a gente poder caminhar junto aqui dentro dela. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Isso quem está falando aqui, irmãos, é Tiago, tá?
Claro que o Espírito Santo através da vida de Tiago. Quem é Tiago? Tiago não é o apóstolo Tiago, irmão de João. Lembra que dos 12 apóstolos, tinham, além de André e Pedro, que eram irmãos, também tinha Tiago e João, que eram irmãos. Amém? Esse Tiago foi morto por Herodes, e depois Pedro foi livre, né? Até Pedro tinha sido marcado para morrer também. Esse Tiago aqui, ele era meio irmão de Jesus, tá? Quando você vai ler lá os filhos, sobre os filhos de Maria e de José, porque depois que Jesus nasce, tá? Isso é bíblico, está dentro da palavra de Deus, não é invenção da igreja evangélica, tá? Maria tem intimidade sim com José e tem filhos, tá? Um desses filhos é Tiago, que nós vemos que de princípio, né, quando Jesus começa o seu ministério, ele não acredita, né, junto com os irmãos, até o momento que meio que ele está desdenhando ali de Jesus, mas depois esse homem não só se converte, ele vai para Cristo, ele realmente aceita a Jesus como seu Salvador, como ele se torna uma das lideranças da igreja, tá? E ele escreve aqui essa carta para a igreja, então ele está falando para a igreja, amém? Não está falando para pessoas fora da igreja, está falando com a igreja. Então isso serve para a nossa vida. Então olha o que ele diz aqui: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha a pergunta que ele está fazendo, e eu quero fazer também para você. Ele está falando assim: qual é o proveito? O que vai aproveitar de uma pessoa que diz que tem fé, ou de uma fé que alguém fala que tem, mas que não gera nenhuma atitude da vida da pessoa? Aí ele pergunta: essa fé pode salvá-lo? Ele não está dizendo que a salvação não é pela graça mediante a fé, ele não está dizendo isso. O que ele está falando é, sim, a graça, claro que ele não está falando aqui, mas ele não está negando isso. A salvação é pela graça mediante a fé, então é pela fé que eu sou alcançado pela graça de Deus. Ele está falando, esse tipo de fé, que a pessoa fala que tem, mas não gera nenhuma atitude na vida dela, será que esse tipo de fé pode salvá-la? É isso que ele está perguntando. Versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Isso aqui fica bem claro. Você chega para alguém, você pode até fazer uma oração, mas a pessoa está com fome, está com frio, e fala para a pessoa assim, agora você vai para a sua casa, se alimenta e se aquece. Como? Se ela não tem roupa, como se ela não tem comida. A fé verdadeira geraria o quê? Uma atitude de dar para essa pessoa, além do alimento espiritual, também um alimento físico. Ele está falando desse tipo de atitude. Versículo 16. E qualquer dentre vós lhe diz, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me em essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha o que ele está falando assim, um diz que tem fé, mas não tem obra, e o outro tem as obras. Aí o que ele está falando assim, mostra para mim, você que fala que tem fé, mas não tem atitude nenhuma, prova para mim a sua fé. Prova para mim a sua fé. Como é que você vai provar sem atitude nenhuma? Agora ele fala, mas eu provo a minha fé através das minhas obras. Porque as obras geram nele uma atitude, e essa atitude deixa visível a fé dele. E não é a intenção de se aparecer, irmão. Tem nada a ver com isso. Ele está falando daquilo que a fé gera de atitude na nossa vida. Bem, vamos continuar. Versículo número 18. Crê tu que Deus é um só? Sim, Deus é um só, nós cremos. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Eles sabem que é um só Deus e têm medo dele. Tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, ou seja, não tem função, não gera nada, a fé sem obra? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque.
Aí você vai falar, pastor, peraí, aí é uma discordância. A palavra fala que Abraão foi justificado pela fé. E aí você vai dizer, até o senhor acabou de citar isso no começo da pregação. Agora, irmãos, o que comprovou a fé desse homem? Não foi a atitude dele? Quando Deus disse para ele, entrega o seu filho, ele não acreditou? Sim. Mas qual foi o momento que Deus fala para ele, Abraão, não precisa, está provado que você tem fé. No momento em que o filho dele já está amarrado, ele já levantou o cutelo e ele vai sacrificar Isaac. Com a certeza de que Deus era poderoso também para ressuscitá-lo. Ele sabia que Isaac não ficaria morto, caso ele chegasse a fazer isso, porque ele sabia que a descendência dele viria de Isaac. Mas Deus não podia ter barrado Elias, para que fazer toda uma viagem? Mas foi a demonstração da fé que comprovou a fé. É disso que Tiago está falando. Então não há discordância em nada do que Tiago fala e do que Paulo fala da salvação pela graça. Tá? É que Paulo fala que a salvação é pela graça, mediante a fé. E Tiago está falando de tipo de fé. Qual é o tipo de fé que salva? É uma fé verdadeira e genuína, que gera atitude, não uma fé que é inoperante. Porque uma fé inoperante, nós vamos dizer que não é fé. A fé sempre vai nos impulsionar. Eu acredito que Deus responde, mas eu nunca dobro meu joelho para orar. Então isso não é fé, meu irmão. A fé me impulsiona, eu sei que Deus responde oração, então eu vou orar, porque eu acredito nisso. Isso é atitude. Eu sei que a palavra de Deus é a verdade, então eu vou ler a palavra de Deus, eu vou ouvir a pregação da palavra de Deus, porque eu acredito nisso. Agora, quando não se lê, quando não se ouve, irmão, é uma demonstração clara de falta de fé. Porque, mas não, eu tenho fé na palavra. Então mostra a sua fé sem obra. Demonstra ela. É disso que a palavra está falando. Amém? Então continua aqui. Eu não sei em que versículo, mas continua. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Amém? Aqui fica bem claro, né? E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então ele fala assim, no momento em que a fé dele foi comprovada, então pôde se declarar isso dele. Amém? E ele vai continuar aqui, 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente, tá? Porque a obra comprova o que a fé, né, está dizendo que é. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Então, em todo o tempo dessa caminhada de Elias, nós vemos claramente o que? A atitude dele. Irmãos, o que falta hoje para o povo de Deus vivenciar o agir de Deus na vida deles, é a atitude que comprova a sua fé. Como nós se tornamos um povo que resolveu ficar esperando. Nós resolvemos não entender mais o que é esperar no Senhor. E para muita gente, esperar no Senhor é ficar lá aguardando que Deus faça alguma coisa, mas nunca foi isso, irmão. Esperar no Senhor, né, sempre foi a atitude de estar buscando Ele, de estar ouvindo Ele, de estar cumprindo a vontade dEle, de estar se envolvendo com Ele, nunca foi ficar parado sem fazer nada. Mas nós criamos uma ideia e começamos a acreditar nela, numa ideia de comodismo, de que eu posso ficar simplesmente esperando alguma coisa acontecer na minha vida. Porque Deus vai fazer, porque Deus me ama. Sim, Ele nos ama. A prova maior disso é que Ele enviou o seu Filho. A atitude, a palavra de Deus disse o quê? O que diz lá no livro de Apocalipse, irmão, no capítulo 13? Que o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Quando Deus foi criar o mundo, Ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia que o homem ia precisar de um Salvador. Jesus já se ofereceu. Agora, isso impediu Jesus de vir à terra? Não, pai, eu já creio, já me ofereci, não preciso não. Jesus teve que vir, se fazer homem, nascer lá, né, como uma criança, crescer, passar por tudo aquilo que passou aqui. Ele sofreu, ele sentiu dores, ser crucificado sentiu muita dor, onde foi lançado sobre ele todo o pecado da humanidade. Houve um momento em que ele foi afastado do Pai por causa do pecado, morreu,
ressuscitou. Ele teve que cumprir isso, foi a atitude de algo que já havia se cumprido lá na eternidade. Você conseguiu entender isso? Amém? Olha que interessante, nós vamos ver isso na palavra de Deus toda. Noé foi um homem que salvou toda a sua família, porque ele acreditou que Deus ia mandar um dilúvio e ficou esperando acontecer. Não, ele foi construir uma arca, com todas as dificuldades que existiam para se fazer isso naquela época, irmão. É fácil construir um barco hoje? Eu já vi construção de barco, eu já acompanhei um barco ser construído, né, passo a passo. Não é fácil, com todas as ferramentas que existem hoje. Imagine naquela época construir uma arca. Ele teve fé? Sim, mas ele teve atitude. A fé dele era tão legítima e tão verdadeira que gerou, ele acreditou no que Deus falou, então ele foi construir uma arca. Resultado, ele salvou ele e a família dele. Amém? Abraão, um homem que caminhou com Deus, onde eu vi aqui, ele ouviu Deus chamá-lo. O que o Senhor falou para ele? Sai da sua parentela, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o que ele fez? Senhor, que bom, que boa é a sua palavra. Não, irmãos, ele saiu. E ele foi cumprindo na caminhada dele tudo aquilo que Deus fez. Houve um momento em que ele fraquejou em algumas coisas, sim, como qualquer ser humano, ele teve falhas, mas sempre se voltou para Deus, né? José, olha o exemplo de José, um rapaz que foi tirado cedo lá da sua família, foi levado como escravo, em nenhum momento você vê ele deixando um comportamento de alguém que crê em Deus, irmão. Apesar de toda a adversidade que ele passou, em nenhum momento ele deixou de acreditar em Deus. Eu estava até lendo um livro esses dias, um livro muito bom, tá? Não vou aqui falar que o livro não é bom, mas eu discordo de uma coisa que o escritor colocou lá. Ele falou que o que sustentou em todo o tempo José naquela atitude dele foi lembrar das promessas. Irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu não vejo um rapaz apegado a promessas, eu vejo um rapaz apegado a Deus. Porque naquele momento aquelas promessas não faziam mais nenhum tipo de sentido na vida dele. Não que ele deixou de acreditar nisso, mas eu vejo um rapaz que em todo o tempo ele vive um comportamento de quem acredita num Deus que é justo, que é verdadeiro, que quer que ele faça a coisa certa. Quando a mulher lá do seu senhor quer dormir com ele, o que ele fala? Que ele não poderia trair de maneira nenhuma a confiança que o seu senhor tinha dado a ele, mas ele também fala sobre trair Deus. Ele tinha todo um tempo uma consciência disso. Irmão, depois ele vai preso, acusado falsamente, e ele continua tendo a mesma atitude de alguém que acredita em Deus. E qual foi o resultado disso, irmão? O final dessa história é que ele se torna o quê? Um grande líder lá no Egito, é colocado numa posição de excelência, salva toda a sua família, entende que isso tudo foi um propósito de Deus, e não deixa de crer. Porque perto da sua morte, ele diz, olha, um dia Deus vai vir buscar o povo aqui, porque Deus havia dito isso, vai tirar o povo de Israel dessa terra, quando isso acontecer, pegue os meus ossos e leve em terra em Canaã. Alguém que em todo o tempo teve uma atitude de quem acreditava em Deus. Olha Moisés, irmão, nós vamos vendo Moisés, de princípio ali, um homem que tenta resolver as coisas na força do seu braço, depois foge e se distancia do propósito, e quando Deus vai falar com ele, ele já não se vê mais capaz, mas Deus então faz ele entender que era Deus que agiria através da vida dele, e nós vamos ver então Moisés depois caminhando, e dando a atitude de alguém que acreditava em Deus. Deus ia falando, ele ia fazendo, e ele viveu, e foi também usado para tanto milagre, tão poderoso, de alguém que acredita em Deus. Irmãos, um dos momentos marcantes para mim na vida de Moisés, há muitos, eu vou citar um agora, porque esses dias até Deus falou comigo muito nessa passagem, e eu quero citar ela. É o momento em que ele está conduzindo, ele consegue tirar o povo lá de Israel do Egito, no meio de toda aquela situação. Aí Deus fala para ele ir para um caminho, e depois Deus manda ele retroceder, voltar. É claro que Deus sabia o que estava fazendo, né? E ele volta, e dá a impressão aos egípcios que eles estavam perdidos. Então Faraó, com o coração endurecido, resolve sair com o seu exército atrás deles. E nós vemos ali, irmãos, o povo de Israel num lugar ali completamente cercado, com o mar do seu lado,
sem condição de ir para as laterais e com o povo do Egito vindo ali atrás deles com um grande exército, o maior exército da época. Então, o povo ali apavorado, o povo ali, tudo ali preocupado. Você vai ler isso lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, Moisés fala assim: peraí, se apavora não, hoje vocês vão ver o livramento que Deus vai dar para vocês. Irmãos, aonde todo mundo viu um tempo de fim, agora acabou, nós vamos morrer. O povo estava falando isso, né? Não tinha sepultura lá no Egito, não, mas de repente tem que morrer aqui. Ele falou: não, peraí, hoje vocês vão ver o livramento. E quando ele vai falar com Deus, ele fala assim: Moisés, está orando por quê? Manda o povo marchar. Irmãos, esse homem vai perante ali o mar, para pensar nisso, irmão. E ele tem atitude, ele não ficou só esperando o mar abrir. Ele teve que fazer, já pensou, se ele vai até lá, perante o mar, aí levanta o cajado, não acontece nada. Ele fez porque ele acreditava em Deus, e Deus ouviu a sua oração, e Deus respondeu a sua fé, e Deus abriu o mar vermelho, né? Davi, olha aqui Davi, irmão, quantos momentos nós vemos claramente Davi crendo em Deus. Olha aquele momento em que Davi luta com o gigante, né? Nós vemos lá uma nação toda cheia de medo, né? Um exército de homens que se diziam corajosos, com medo de lutar contra Golias, mas também não é de si, né? nem falar nada, porque o cara era grande mesmo, né? O povo não estava acostumado com isso, afrontando a Deus. Quando Davi chega lá, e ele ouve aquilo, o que ele diz? Ele fala: quem é esse incircunciso para estar falando mal de Deus e do exército de Deus? Ele acreditava que Deus era muito maior do que isso, ao ponto de ter atitude, falar: não, pode deixar que eu vou lutar com ele. Irmão, isso é uma ação clara de fé. Agora, não é uma fé inconsequente. Ele sabia muito bem que quem estava sendo afrontado aquele dia era Deus, e ele sabia que Deus ia agir. Ele não simplesmente foi: vou fazer e Deus vem atrás, consertando o que tiver de errado. Não, ele foi em cima daquilo que Deus havia falado. Deus disse que honraria o seu nome, e Davi simplesmente vai e coloca isso em ação, atitude, né? Quando nós começamos a olhar ali, irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, né? Ali há quantas pessoas ali sendo citadas, que através de fé alcançaram, mas tiveram atitudes. Você vê em todo o tempo, quando ele começa a citar os israelitas, ali dentro já da terra de Canaã, ele fala de um grupo que foi até torturado, mas porque sabia que receberia algo maior de Deus, não aceitou ser resgatado, porque sabia que um dia alcançaria uma maior ressurreição. E para você entender a fé e a atitude agindo junto, quanto é importante ter atitude, eu citei aqui no finalzinho do texto que eu li sobre Abraão, sobre Raabe, mas não falei nada sobre ela, porque eu quero falar sobre ela agora. Irmãos, é tão poderosa a ação da fé e da atitude. Você vai ver ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, aí vai falar de Abraão, e fala de Moisés, e fala de Jacó, e fala de Isaac, né? Uns caras, né, que Deus usou muito mesmo. Aí ele entra lá nos israelitas dentro da terra de Canaã. Aí fala de Josué. Josué foi muito usado por Deus também. Aí fala de Raabe. Quem foi Raabe? Raabe era uma moradora da cidade de Jericó. A primeira cidade que o povo de Israel tinha que enfrentar ao entrar na terra prometida. Uma cidade muito bem fortificada, mas que tinha ouvido o que Deus já havia feito com todos os povos que se levantaram contra Israel. Eles estavam com muito medo. E entre as pessoas que sabiam de toda essa história estava Raabe. Ela chega a citar isso para os espias de Israel que vão lá dar uma olhada na cidade. Fala assim: nós temos ouvido o que o seu Deus tem feito. Agora, ao invés de ter medo, o que essa mulher tem é fé. Então ela tem uma atitude. Os espias são descobertos. Ela pega os espias, por saber do poder de Deus, do compromisso de Deus com o povo de Israel, ela esconde os 2 israelitas. Se ela fosse pega, ela seria morta pelo próprio povo dela, mas ela sabia do que Deus podia fazer. Ela esconde eles, depois desce eles pela janela, para que eles possam fugir, mas antes disso, eles fizeram um acordo com ela. Falou: olha, quando nós viemos atacar aqui, nós vamos aguardar a sua família. Ela pede isso, e o que eles disseram? Olha, põe todo mundo da sua família dentro da sua casa, e amarra, né, esse tecido vermelho aqui na janela, para nós sabermos onde é a sua casa, para que os outros também saibam isso. Quem estiver dentro da sua casa não vai morrer, quem estiver fora. Qual é a atitude dessa mulher, irmã? Ela pega toda a sua família e traz para dentro da sua casa. Então, olha, ela não só acreditou no que Deus podia fazer, ela até mesmo correu um risco, mas escondeu os espias. A atitude de alguém que acredita em Deus.
e por isso viveu o sobrenatural de Deus. Quando a cidade foi destruída, ela e toda a família dela, irmãos, foi salva. Agora, eu me pasmo, porque às vezes as pessoas elas não prestam atenção nos detalhes. Irmão, qual é a primeira coisa que é destruída em Jericó? As muralhas, né? O povo de Israel está dando as voltas lá, elas caem por causa do poder de Deus. O povo de Israel não derrubou as muralhas. Agora eu pergunto para você, aonde ficava a casa de Raabe? Em cima da muralha. Sabe o que significa? Que a muralha caiu, mas onde ficava a casa dela não caiu, porque ela e a família dela foi salva. Atitude, você vê, irmão, não é um fato de se crer e não está acontecendo, é o fato que a fé hoje não é uma fé que gera atitude, e é por isso que o povo de Deus não está vivendo o que Deus tem para a vida deles. Essa mulher viveu salvação, e é tão poderoso que ela viveu. Eu acho tão, eu vou lendo, eu presto muita atenção nos detalhes da palavra de Deus, irmão. Quando entra nessa parte em Hebreus 11, e fala de Josué, aí fala de Raabe, conta a história de Raabe, aí depois fala assim, e me faltaria tempo para falar, presta atenção, ó sua lista, o cara que escreveu Hebreus falou de Raabe, por causa da fé dela, mas olha a lista de pessoas que ele disse que vai me faltar tempo para falar, de Davi, de Samuel, de Daniel, de Jefité, de Gideão, irmão, só Davi, Daniel e Samuel, irmão, se eu fosse escrever, eu falava dos três, principalmente Daniel e de Samuel. Eu acho dois caras que foi de um compromisso com Deus tremendo, além da palavra de Deus. Mas você viu o que foi o ato de fé dessa mulher. No livro da história lá dos heróis da fé, ela está lá, fala-se da história dela, mas não conta de Davi. E se você for olhar a genealogia de Jesus, Raabe faz parte, porque ela se casa com um príncipe de Israel, que é da tribo de Judá. Uma mulher que era prostituta, uma mulher que era estrangeira, faz parte da genealogia de Cristo. Porque ela acreditou, mas ela teve atitude. Irmão, nós temos que ter atitude. A atitude de ouvir a palavra de Deus e saber que ela é verdadeira e cumprir a palavra de Deus. Irmão, não podemos ser só ouvinte. Nós não podemos entrar nessa história de que tem muito se contado hoje para se encher a igreja, de que eu não preciso fazer nada. Deus vai fazer tudo porque hoje é o teu dia, porque hoje eu vou te abençoar. Irmão, que assim seja o dia de Deus hoje mover a sua vida. Mas que você se mova por fé, para que Deus possa abençoar a sua vida hoje pelo poder do nome de Jesus. Não vamos se enganar, irmão. Quem não lê Bíblia, não lê a palavra de Deus, perdeu a sua fé, querido. Quem não cumpre o que diz a palavra de Deus, perdeu a sua fé. E eu não estou falando aqui, me colocando como alguém perfeito não, meu irmão. Eu não sou perfeito não. Isso serve para a minha vida, para que cada dia eu possa entender através até das minhas atitudes, o quanto eu estou crendo em Deus ou não. Não adianta eu falar que eu creio em Deus, e no dia a dia o meu comportamento não é de alguém que acredita no Senhor. Essa palavra ela é para todos nós. Nós precisamos voltar a ter atitude. A nossa fé tem que ser legítima, tem que ser verdadeira. E ela tem que gerar atitude. Nós somos um povo que foi chamado para orar, que foi chamado para se encher da palavra e declarar e proclamar a palavra. Nós somos um povo que foi chamado para pregar o evangelho. Nós somos um povo que foi chamado para auxiliar, ajudar, para servir. Hoje nós estamos na igreja e queremos ser servidos. E queremos até que o mundo nos sirva. Não, nós somos chamados para servir. E através desse comportamento de cuidar, de ajudar e de servir, nós demonstramos o amor do nosso Cristo, do nosso Jesus. Nós precisamos voltar a ter essa atitude. Irmãos, se criou uma ideia tão errada, que hoje o crente não tem nem mais a atitude de andar correto. Ele quer parecer com uma pessoa do mundo. Havia uma pessoa dentro dessa igreja, que saiu da igreja, irmão, pasme. A pessoa disse assim, não dá para congregar lá na igreja, porque lá você tem que andar com as contas em dia. Como se isso não fosse uma coisa de todo crente. Como se fosse uma exigência da igreja. Não, a igreja unida exige contas pagas. Eu nunca perguntei para ninguém, sua conta está paga? Sua conta está paga? Você pagou sua conta? Então não pode ficar aqui, se não pagou. Nunca falamos, o que nós pregamos é que um crente, ele procura ter sua vida em ordem. Está com dívida, vai negociar, vai colocar a sua vida em ordem. Né? Aí é interessante que aí essa pessoa encontra um outro lugar, onde dizem para ela, não, vive do jeito que você quiser.
e até põe para liderar alguma coisa. Querido, não adianta. Sem atitude não se demonstra fé. Nós pagamos um preço sim por servir a Cristo. Às vezes você vai olhar e vai falar assim: pastor, mas o senhor falou de gente aí que tinha fé, que viveu as coisas de Deus, mas gente que está envolvido com ministério. Eu não tenho ministério. Como se viver e ser abençoado nessa terra fosse algo separado, né? Tem gente que vai ser abençoado sem fazer a obra, e tem gente que só é abençoado fazendo a obra. Irmão, isso não existe, tá? Você quer a bênção de Deus, está atrelada à obra de Deus. Pastor, mas olha, eu não estou fazendo nada, eu sou tão abençoado por Deus. Sim, querido, a chuva vem para o justo e vem para o injusto, o sol vem para o justo e vem para o injusto, mas as maiores bênçãos, as maiores riquezas são para aqueles que têm compromisso com Deus. Você quer viver o melhor de Deus? Hoje todas as pessoas falam assim: Deus tem o melhor dessa terra. Sim, para quem tem compromisso com Ele. Há muita bênção que as pessoas do modo geral vão viver. Sim, vão viver. Como eu acabei de falar, o próprio Jesus disse isso: a chuva vem para o justo e para o injusto, o sol para o justo e para o injusto. Existe um nível de bênção que alcança a vida de todos. Existem coisas muito mais profundas que são para a vida daqueles que têm compromisso com Deus. Essas duas coisas não estão separadas. É por isso que é muito importante nós voltarmos a ter atitude. O altar tem que ser construído? Sim. Então tem que pôr mão à obra. Ai, que palavra boa, eu ouvi falar isso, a do perdão. Olha, foi para mim, mas já começou a perdoar, já começou a orar por quem você está chateado, para que Deus vá tratando o seu coração, para você colocar isso em ordem, já foi refazer o relacionamento com quem você estava magoado, já começou a pôr isso em obra? Não, é a questão, pastor, é aquela palavra, né, que o senhor falou de comunhão, como é bom a comunhão, mas você voltou já a se programar a ter mais comunhão na igreja, a ter mais comunhão com os seus irmãos, ou simplesmente a palavra foi boa e você continua? Renúncia, ouviu algumas coisas sobre a palavra sobre renúncia, né? Você já colocou isso em ordem na sua vida? Você já começou a colocar a questão da renúncia? Então, irmãos, atitude. Não adianta ouvir, simplesmente falar: eu acreditei. Veja que tudo aquilo que foi vivido aqui, daquilo que nós estamos lendo, da história aqui de Elias e todas essas pessoas aqui, pense nos apóstolos. Pastor, só citou o Velho Testamento. Pense nos apóstolos, irmão. Atitude. Irmãos, hoje nós vivemos tanta coisa do Evangelho, que foi conquistado há uns 500 anos atrás, né? Em 2017 fez isso, 500 anos, da Reforma Protestante, de um homem que foi comparar o que a palavra falava, o que a igreja pregava, e viu que aquilo não tinha nada a ver, e se levantou contra aquilo, e pregou a verdade, que foi Martinho Lutero. E quantos outros fizeram isso, irmãos? Quantos outros fizeram isso? E viveram coisas tremendas e poderosas de Deus. Amém? Quando nós lemos, uma coisa que chama muita atenção também, quando você lê, lá em Hebreus 11, falando sobre os heróis da fé, uma coisa que me chama a atenção é que a palavra fala assim: o mundo não era digno deles. Leia isso lá em Hebreus 11. Acha isso lá, não vou falar o versículo não. Acha isso lá. Está citando eles e fala assim, falando de tudo que eles fizeram, fala assim: o mundo não era de pessoas que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles, porque eles acreditavam em Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Entendeu que errou? Aqui cabe atitude. Volta a falar: não estou aqui pregando porque acho que sou perfeito. Não, eu erro. Mas eu erro, eu reconheço que errei, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou a fazer, eu me arrependo, eu peço perdão para Deus e vou consertar. A palavra do Senhor fala: é bom que a gente não peque, mas se pecar nós temos um advogado perante Deus. Isso não significa que eu vou sair pecando à torta e depois eu peço perdão. Não, temos que procurar andar certo. Mas errou? Entenda uma coisa: há perdão do Senhor para a nossa vida, para aquele que se arrepende e coloca a vontade de Deus em prática, E junto disso, irmãos, há toda a bênção de Deus, toda a sorte de bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai querido e Deus soberano, no poder que há no nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que nós cremos na sua palavra. Ela é a palavra verdadeira. Nós cremos que o Senhor existe, sim, mas também cremos naquilo que o Senhor fala. E a prova disso, Pai, é andarmos segundo a sua vontade e cumprirmos os seus propósitos. Eu sei que muita coisa temos errado, Senhor,
e falhado em cumprir tudo isso. Pai, nos perdoe e nos ajuda a entender. Dai-nos a sua visão, nos mostre naquilo que temos ainda fraquejado e falhado, para que coloquemos em ordem, Pai, com a tua ajuda, com o teu poder, com a tua graça, Pai, com a tua unção. Nós coloquemos em ordem cada pedra do altar, cada lugar que foi destruído do altar, que é a nossa vida, lugar de adoração ao Senhor, aonde se deixou de adorar a Deus e começou a se adorar coisas do mundo, a gastar mais tempo com coisas do mundo que com as coisas de Deus. Nos perdoe, Pai, em muito temos falhado, tem misericórdia de nós, mas cremos que no Senhor há restauração, e por cremos nisso, Pai, nos posicionaremos de verdade, com uma vida de oração, com uma vida se enchendo da palavra, com uma vida que reflita claramente quem o Senhor é. Afinal de contas, isso é ser cristão. A primeira vez que o seu povo foi chamado de cristão, foi para dizer que eram pessoas parecidas com Cristo. Mas hoje, os cristãos de hoje, em sua maioria, nada se parecem com o Senhor Jesus. Mas para que nós voltemos a este lugar, aonde resplandeça a glória do Senhor na nossa vida, também através das nossas atitudes, que comprovem a nossa fé, mediante a qual somos salvos pela graça, e isso é dom de Deus, não é nosso. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e agradecemos. Traga avivamento, que impulsione o seu povo, Pai, a cumprir todo o propósito de Deus. Atitude, que tenhamos atitude de entender o perdão, mas então perdoar, de entender o perdão, então pedir perdão, arrependimento e se arrepender, congregar, comunhão, então ter comunhão, renunciar, então renunciar, purificar, então vamos purificar, vamos tirar o que há de podre na vida, o que há de podre no pensamento, podre no coração, de dentro da nossa casa, de dentro das nossas atividades, pelo poder do nome de Jesus. Atitude, levanta o seu povo, Pai, desperta o seu povo, que seja gerado, Pai, dentro de cada um incômodo, não um incômodo ruim, mas algo que impulsione o seu povo, Pai, a se levantar. Espírito Santo, coloque isso em nós, nos impulsione, levante hoje o seu povo, Pai, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, tantos que estão aqui, como aqueles que vão nos assistir depois, Pai, através do YouTube, sejam ministrados poderosamente, Pai, e voltem a serem impulsionados, Pai, a terem atitudes, em cumprir todo o propósito de Deus, a vontade de Deus, de invocar, em haver resposta de Deus, Pai, poderosa e gloriosa, porque o altar foi reconstruído, porque o altar foi restaurado plenamente, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, e tantos quanto mais, Pai, estão ouvindo, possam fazer parte de uma grande galeria, de homens e mulheres da fé, Pai, homens e mulheres que o mundo não é digno deles, pelo poder do nome de Jesus Cristo, amém, e glórias a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Temos muito falado da volta de Cristo, mas Cristo vem buscar a sua igreja, e a igreja de Cristo, ela é ativa, ela é poderosa. A igreja de Cristo é aquela que, mesmo que ainda demore um certo tempo, tem unção sobrando. Sabe por quê? Porque teve a atitude de se encher mais. Não é como as nécias, que simplesmente foram com o que tinham e não se preocuparam em encher mais. A atitude, irmão, de sempre renovar a unção, de sempre buscar mais de Deus, e estar pronto, se chegar à meia-noite, ou se é um pouco depois, ou um pouco antes, o momento em que chegar o noivo, nós estaremos prontos. Então não há o que temer da volta de Cristo, há de estar pronto para a volta de Cristo, e não há o que temer, mas estar pronto e ansioso, no sentido não daquela ansiedade ruim, tá, irmão? Eu estou falando daquele anelo, de anelar a volta de Cristo, de desejar a volta de Cristo na nossa vida. Hoje nós somos um povo que tem medo da volta de Jesus, e isso não é o sentimento verdadeiro. O verdadeiro sentimento que o cristão tem que ter é aquilo que diz lá em Apocalipse, no capítulo 22, o Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus, amém?
Louve o Senhor mais uma vez com as suas palmas. Glória a Deus.